Shalom, igreja. Feliz festa, Hatsamea, Sukkot. Fala para quem está do seu lado, feliz festa. Que alegria, que muito bom podermos participar de uma festa tão alegre como essa, né? Onde nós celebramos o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador. Amém? E nós vamos continuar celebrando, agora com a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus num texto que eu sei que você já leu várias vezes hoje, você já ouviu, mas nós vamos ler João capítulo 1. Você pode se colocar em pé, para nós lermos a palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui, vamos orar? Pai, nós estamos felizes em poder estar na tua casa, na tua presença, e celebrar, Senhor Jesus, o seu nascimento, a sua vinda ao mundo, Senhor Jesus, que mudou a nossa história, mudou a história da humanidade, Senhor Jesus, e traz mudanças até os dias de hoje, e sempre vai trazer, porque o Senhor é eterno. Obrigada, Senhor, obrigada por estarmos aqui, obrigado por ter nos chamado, Senhor. Queremos agora ouvir a tua palavra, Senhor, e sermos fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui celebrando a festa dos tabernáculos. Essa festa é uma das festas que o Senhor Deus instituiu para que o seu povo celebrasse todos os anos. Essas festas estão na Bíblia, lá em Levíticos 23. E essas festas anuais que o povo deveria celebrar, todas elas apontavam para o Senhor Jesus. Apontavam para o Cristo, para o Messias, para o Salvador. Amém? Nós não temos tempo de ver todas as festas agora, mas a festa dos tabernáculos, ou Sucote, ou festa das cabanas, era a festa que o povo relembrava a proteção de Deus durante o período em que eles viveram no deserto, peregrinando no deserto, vivendo em tendas, em cabanas, né? E essa festa também apontava para o nascimento do Senhor Jesus, e ele nasceu. Amém? O versículo 14 de João 1 que nós lemos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A nossa tradução, a maioria das traduções falam habitar, né? Mas essa palavra também é tabernacular. Esse verbo tabernacular, ele significa habitar, morar, fazer morada, estar junto de forma temporária, como morar em tendas, em cabanas. Exatamente porque a origem desse verbo vem do substantivo da palavra tabernáculo. E os hebreus
comemoravam essa festa, né, debaixo da orientação do Senhor, e também se lembravam do tabernáculo do Senhor, porque quando eles estiveram no deserto, foi construído o tabernáculo do Senhor, debaixo da direção de Moisés, né, sob a orientação do Senhor Deus. E o tabernáculo do deserto, ele representava tudo que o Senhor Jesus faria e fez por nós. Era no tabernáculo que eram feitos os sacrifícios e mostrava que o Senhor Jesus, o Cordeiro perfeito, iria nos substituir. Era no tabernáculo que tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que era onde a glória de Deus se manifestava. Eu tive o privilégio, né, de quando eu estive em Israel, poder conhecer a réplica do tabernáculo no deserto. E é algo muito emocionante de se conhecer. Mas o Senhor Jesus, então, ele nasceu. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus já veio, amados, o nosso Senhor, o Messias, o Salvador. E é Ele que nós celebramos nessa festa, amém? Amém? Mas nós também sabemos que o Senhor Jesus, Ele nasceu para morrer pelos nossos pecados e poder nos salvar. Porque somente através do sacrifício dEle, do Cordeiro Santo, que nos fala de uma outra festa, que é a Páscoa, né? Somente o sacrifício do Cordeiro Santo, perfeito, sem pecado, morrendo na cruz e derramando o seu sangue, é que nós poderíamos receber o perdão e ter livre acesso a Deus Pai. E foi isso que Jesus fez. Ele começou a sua obra aqui, se esvaziando. Como diz lá em Filipenses, se você não puder abrir, acompanhe aqui no telão. Filipenses 2, versículo 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nasceu como um homem, viveu entre os homens, nos deu exemplo em tudo. Em todas as coisas ele nos deu exemplo. E ele completou a sua obra, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. E então ele subiu aos céus, porque Filipenses continua no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, ele continua: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ele foi exaltado, ele está à destra do Pai, e ele tem um nome que está acima de todo nome. Amém? E depois disso, depois que ele subiu aos céus, a obra não acabou, porque veio o Espírito Santo. Pela primeira vez, o Espírito Santo veio sobre os cristãos de maneira permanente, numa outra festa também, que é Pentecostes. E hoje, todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Então, meus irmãos, mais do que habitar entre nós, Jesus agora habita em nós, dentro de nós, no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Ele está em você. Fala para quem está do teu lado: o Espírito Santo habita em você. Ele habita em todo aquele que crê, aquele que se tornou igreja de Deus, que é corpo de Cristo. E agora não é uma habitação temporária, como no tabernáculo, é para sempre, é eterna. Amém? Todos que creem em Jesus, que Ele nasceu em carne, que Ele viveu, que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou e entrega a sua vida a Ele como Senhor e Salvador, tem a vida eterna, tem o Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo que está em nós, ele nos dá poder. O poder de Deus está sobre as nossas vidas. Atos 1:8 diz que nós receberíamos poder quando ele descesse sobre nós, e ele já desceu, amém? Ele está em nós.
Mas você sabe por que Jesus fez tudo isso? Por que que ele fez tudo isso por nós? Ah, pastora, para eu ter uma vida boa, né? Para eu ter uma vida sem problemas, para eu ser feliz, para eu consertar meu casamento, para eu trocar de carro, para eu arrumar um emprego, para eu passar na faculdade. Olha, irmãos, ele pode fazer tudo isso. Aliás, ele faz, porque Deus é bom, amém? Mas ele nunca disse que nós não teríamos problemas. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Amém? Então nele nós somos mais que vencedores. Tenha bom ânimo. Mas a resposta para essa pergunta é porque Jesus fez tudo o que ele fez, não era essa que eu queria. Jesus fez tudo o que ele fez, colocou o Espírito Santo em nós com um propósito. E esse propósito é para nós continuarmos a obra dele aqui. Nós fomos chamados para isso. Ele habitou entre nós, ele nos salvou e ele nos chama. Ele pode fazer todas as outras coisas que nós falamos, mas o propósito dele é esse. Porque ele continua salvando pessoas todos os dias. Só que agora ele usa as nossas vidas, a minha e a sua vida, para nós testemunharmos o amor dele e levarmos o evangelho, para nós sermos luz onde nós estivermos. O versículo, lá em João 1, que nós lemos o versículo 5, diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus é a verdadeira luz. O versículo 9 disse que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Nós já fomos iluminados, amém? E num outro texto, o Senhor Jesus diz que agora nós somos a luz do mundo. Então nós temos que levar a luz dele. E ele nos ordenou, lá em Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Pergunta para quem está do teu lado, você está pronto para continuar a obra do Senhor? Nós temos que continuar a obra do Senhor, amém? Ele veio para nos salvar, agora ele nos usa para levarmos a salvação. Assim como um dia alguém foi usado para levar o evangelho até você. Alguém foi usado pelo Senhor e você recebeu o Senhor. E agora você faz a mesma coisa. Nós fazemos, amém? Mas então, para nós continuarmos a obra do Senhor Jesus, a gente precisa fazer algumas coisas. E eu quero falar rapidamente para vocês de 3 delas. E a primeira coisa que nós temos que fazer para continuar a obra do Senhor Jesus é amar. Deus é amor. Amar parece ser algo muito básico, né, para nós cristãos. Algo tão óbvio, né? Cristão ama. Fui amado, perdoado pelo Senhor, nós amamos. Mas será que nós amamos de verdade? O amor de Deus, ele nasceu em carne, em meio a uma festa dos tabernáculos. Ele andou pelo mundo, amando as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. E Jesus é amor. Amém? E sabe o que ele nos mandou fazer? Amar. Você conhece esse versículo, Mateus 22, versículo 37 diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos feito isso em meio a um mundo tão egoísta, tão frio, tão cruel. Nós, cristãos, temos amado o nosso próximo? Amar o próximo é uma ordem do Senhor Jesus. Não é se der. Nós temos que amar. E não é amar o próximo, né? O próximo não é aquela pessoa
que é fácil de amar, né? Tem pessoas que é muito fácil de amar. O próximo é todo aquele que passa pela nossa vida. Todo aquele que o Senhor Jesus coloca diante de nós, nós temos que amar. Nada faz sentido se nós não tivermos o amor. Nem os dons espirituais fazem sentido se não tiver amor. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 13, o capítulo que nós conhecemos como capítulo do amor, mas Paulo vem falando no capítulo 12 sobre os dons espirituais. E quando chega aqui em Coríntios 13, o versículo 1, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, dons de língua, né? Se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Só barulho, sem valor, se eu não tiver amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E aí no versículo 13 desse mesmo capítulo ele fala: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Igreja, nós continuamos a obra do Senhor Jesus quando nós amamos as pessoas, amamos as vidas. Quando nós amamos a nossa família, que nem sempre é fácil. Nós temos famílias existem famílias que é difícil amar, né? Quando nós amamos as pessoas que estão sofrendo, quando nós choramos com os que choram, quando nós amamos os nossos inimigos. Agora complicou, né? Mas foi o Senhor Jesus que disse isso. Lá em Mateus 5,44 ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É fácil amar as pessoas que nos perseguem? As pessoas que nos prejudicaram? Com certeza não é fácil. Mas foi isso que Jesus fez. Ou todo mundo era santo aqui antes? Ninguém perseguiu o Senhor Jesus. Quantos de nós fazíamos coisas contrárias àquilo que era da vontade dele? Quantos de nós vivíamos na contramão dos padrões e dos princípios de Deus? Nós também éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos amou e Ele nos manda amar. Porque Deus prova seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Ele nos amou. E o amor, irmãos, o amor cura, o amor traz cura. Tem pessoas machucadas, doentes de alma, porque falta amor. E o amor de Jesus, ele está disponível a todos nós. Todos nós temos. Na verdade, o amor de Jesus está em nós, porque o amor é fruto do Espírito. Se você ler Gálatas 5:23, você vai ver que o amor é fruto do Espírito e ele está em nós. Não tem como nós continuarmos a obra do Senhor Jesus se nós não amarmos. Nós podemos ter muitas estratégias maravilhosas para ganharmos as pessoas, mas se a gente não tiver amor, não vai funcionar. Amém? Nós temos que amar. Vocês estão juntos? Glória a Deus. Então, nós temos que continuar a obra do Senhor Jesus. Fala para quem está do seu lado, você tem que continuar a obra do Senhor Jesus. E a segunda coisa que nós precisamos fazer para continuar a obra dele é assumirmos a autoridade que ele nos deu. Lá em Lucas capítulo 10, no versículo 19, diz assim, Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lá em Mateus 18, 18, o Senhor Jesus também fala assim,
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. E essa autoridade é para nós continuarmos a sua obra. Porque com a autoridade nós podemos evangelizar as pessoas. Nós podemos orar pelos enfermos. Nós podemos orar pelos que sofrem. Nós podemos repreender o inimigo que cega o entendimento das pessoas a respeito da salvação. Nós não precisamos ser pastores para fazer isso. Todo cristão tem essa autoridade, amém? Foi o Senhor Jesus que nos deu. E como nós já falamos, eu já até li o versículo, Mateus 28, 19, ele nos ordenou, nos enviou, nos deu autoridade para irmos e pregarmos e anunciarmos o Evangelho. Amém? Nós temos que anunciar a salvação. Nós temos que pregar com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho e também com as nossas palavras, né? Porque Romanos 10, versículo 14 diz: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós temos que anunciar as boas novas. Nós temos que falar de Jesus. Não tenha medo, irmão, de falar de Jesus. Você tem autoridade para falar do Senhor Jesus e continuar a obra de Deus. Peça para o Espírito Santo te dar ousadia no falar. Peça para Ele te dar força para viver a palavra de Deus, dando bom testemunho. Que como dizem, né, muitas vezes um testemunho fala mais do que 1000 palavras. Eu creio que as duas coisas andam juntos, né? O testemunho, as atitudes e a palavra, uma respalda a outra. Por isso aquilo que a gente fala tem que ser coerente com o que a gente vive. Amém? Amém? Então, Jesus nasceu, viveu e morreu por nós e nos delegou essa autoridade para nós falarmos em seu nome e continuarmos a sua obra. Você tem autoridade, amém? Você tem o amor de Deus e você tem autoridade para continuar a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas tem uma terceira e última coisa para nós continuarmos a obra do Senhor Jesus, que é manifestar os dons e o poder. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós, você viu no vídeo, né? Algumas das passagens bíblicas. Ele fazia milagres? Sim, né? Ele curava os enfermos? Ele libertava as pessoas? Ele expulsava demônios? A resposta é sim para todas essas perguntas. E lá em João 14, versículo 12, ele disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você faz as obras que ele fez? Eu confesso, irmão, que esse versículo, ele me confronta muito. Eu não sei se confronta você, mas você faz as obras que ele fez? Porque ele diz que nós faríamos elas e outras ainda maiores. Então, nós temos que fazer as obras que o Senhor fez. Amém? Tem muitas pessoas lá fora sofrendo, sem esperança, sem salvação, e nós precisamos levar cura para elas. Nós precisamos levar os milagres do Senhor para elas. E Ele nos deu poder para isso. Lá em Efésios 1, versículo 19, eu não vou ler todos os versículos,
Mas Paulo está falando, né, da grandeza do poder de Deus que está sobre Jesus, que é o poder que ressuscitou, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, fez ele se assentar à destra do Pai e deu autoridade sobre todo o principado, potestade. E no versículo 22 de Efésios 1, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus, sendo Cristo o cabeça da igreja, e a igreja o seu corpo, ele deu esse poder para a igreja, ou seja, para nós. Nós temos esse poder. O poder que ressuscitou a Cristo está sobre a igreja de Jesus. Então nós temos, além de autoridade, nós temos poder para expulsar demônios em nome de Jesus, para libertar e ver as pessoas libertas, curadas e salvas, para continuarmos a obra dele. Amém? E além de poder, ele nos deu dons espirituais. A gente não tem como ler agora, mas em 1 Coríntios 12, se você quiser ler depois, em Romanos também, capítulo 12, nós temos umas listas, né, de dons espirituais que Deus deu para a sua igreja e que todos nós temos. Amém? Você tem um dom, um ou mais. Eu também tenho um ou mais. Todos nós temos dons. Talvez você não saiba ainda qual é o seu dom. Aí você pergunta, como é que eu descubro qual é o meu dom? Orando, usando os dons, né? Buscando em Deus, mas orando por cura, orando por milagres, profetizando, porque esses dons Ele nos deu para nós usarmos com as vidas lá fora, para atrairmos as pessoas para o Senhor, para a salvação, para ver elas serem curadas, para ver elas serem libertas e elas provarem o amor de Cristo. Amém? Isso acontece frequentemente nas salas de cura. E pode acontecer onde você estiver. Onde você orar por alguém que está sofrendo, usando os seus dons. Você tem sido usado? Você tem usado os dons que o Senhor te deu? Ele nos deu para isso. Amém? Para edificar a igreja e para continuarmos a obra dele. Dons e poder. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje, esse mesmo Deus que habitou no corpo físico aqui, mas porque Ele é eterno, Deus sempre foi eterno, Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. Amém? Então, nós não podemos negligenciar o propósito de Deus em continuarmos a obra dEle. Fale de Jesus. Viva Jesus. Porque um dia, irmãos, todos nós, salvos, estaremos diante de Deus. E nós vamos prestar contas a Ele de tudo que nós fizemos aqui, em nome dEle. Com o amor, né, que Ele nos deu, com a autoridade que Ele nos delegou, e com os dons e o poder que está sobre nós. Não vai ter desculpa para falar, eu não fiz porque eu não tinha. Nós temos. Amém? Que você seja motivado a isso, porque você e eu já temos tudo que a gente precisa para continuar a obra do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar com vocês, porque nós ainda vamos ter um momento muito importante nesse culto, continuar adorando ao Senhor, mas eu gostaria de primeiro orar com todos. Queria que você fechasse os seus olhos, mesmo assentados. Senhor, nós reconhecemos, Pai, tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada por ser nosso Senhor, por ser nosso Salvador, por Jesus ter sido obediente ao Pai, vindo ao mundo
em uma festa como essa, nascido para nos dar o exemplo, para morrer por nós, nos dar o seu Espírito e nos enviar para continuar a sua obra. Senhor, nos ajuda, Pai, a usar tudo aquilo que o Senhor já nos deu, o amor que está sobre nós, Pai, que nós possamos usá-lo com o nosso próximo, que nós possamos amar o nosso próximo. Nós não queremos ser como o levita e o sacerdote, Pai, que passaram de largo diante do homem que estava ferido, caído. Queremos ser como o bom samaritano, que parou, amou, socorreu, atendeu, curou. Nós queremos ser estes, Pai. Nós queremos levar a Tua obra adiante. Nós queremos amar as pessoas, Pai. Nós temos tudo para isso. Nós somos privilegiados, Senhor. Por mais que a gente passe por tribulações nesta vida, nós temos a certeza, Pai, que quando nós fecharmos os nossos olhos, Senhor, que o Senhor nos chamar, nós estaremos na Tua presença. E nós queremos levar essa mesma certeza para aqueles que estão perdidos, longe do Teu amor, longe do Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor. O Senhor nos deu autoridade para isso. O Senhor nos deu poder. O Senhor nos deu dons. Usa as nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Queremos continuar a Tua obra, Senhor. O Senhor disse que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas nós te recebemos, Senhor. Nós somos Teus filhos. E eu queria perguntar, se tem alguém aqui nessa manhã, não importa quantas vezes você está aqui, mas talvez você creia, como diz aqui em João 1, creia que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador, mas talvez você nunca tenha falado, confessado com a tua boca, dito, eu creio, Jesus é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. Se existe alguém que nunca fez uma oração assim, por mais que você crê, mas você nunca declarou com os seus lábios, a Bíblia diz que toda língua vai confessar, e os que confessam aqui são salvos, aqui nessa vida são salvos, vão para a vida eterna, terão a vida eterna. Se tem alguém aqui que nunca fez essa oração, eu gostaria que você apenas levantasse a sua mão, e eu vou orar, e você e toda a igreja vai repetir depois de mim. Existe alguém que queria fazer essa oração, que quer fazer essa oração, entregando a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão bem alto para eu poder ver. Amém. Eu já vi uma pessoa. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. Você que levantou a mão, eu estou vendo mais pessoas, nós vamos orar. E toda a igreja vai repetir, amém? E depois no final do culto, quem fez essa oração, depois que todo mundo abrir os olhos, eu pergunto. Vamos orar primeiro, amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor nasceu, viveu e morreu na cruz para me salvar e para me perdoar dos meus pecados e me dar a vida eterna. Eu entrego a minha vida ao Senhor e declaro que o Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração, você é filho de Deus. Você é participante de tudo aquilo que é dele. E você tem a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor por isso, irmãos. Amém. Você que fez essa oração, você pode procurar. Tem alguém da consolidação que pode ser procurado? Não estou vendo. Lá no a irmã de vermelho.
Amém? Glória a Deus, você pode procurar ela depois. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, porque nós vamos ter um momento muito especial agora. Para mim, vai ser muito especial. Vocês vão saber por quê. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida do apóstolo. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz. É bom estarmos juntos nessa festa. Que festa linda, né? Festa dos Tabernáculos. Por favor, eu queria compartilhar algo com você antes de pedir para que aqueles que vão participar da festa irem lá para fora, por enquanto fiquem aqui. Quem vai participar do Bar Mitzvah, todos permaneçam aqui, por favor. Eu vou dar algumas orientações, mas primeiro eu quero falar algumas coisas interessantes sobre os judeus hoje. Por que a gente usa o talit, né? É festa, nós não somos judeus. Hoje nós temos, algumas pessoas estão mais caracterizadas, outras menos, mas é porque estamos no meio de uma festa de Israel, uma festa judaica, uma festa que foi colocada pelo Senhor Jesus Cristo, e que o próprio Senhor Jesus participou dessa festa. O Senhor Jesus era um judeu. Apesar dele ser Deus e ser Senhor, ele era um judeu. É o nosso irmão mais velho, é o nosso Senhor. Então, nessa festa, nós nos caracterizamos assim só para participarmos da festa. Nós não somos judeus. Mas o talit, por exemplo, ele é da época de Jesus. Esses filactéries, né, essas franjas, onde a mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos tocou, foi nisso que ela tocou. E isto representa o quê? Representa uma forma, quando o judeu ia orar, ele se cobria. Hoje o judeu, quando ele se cobre, ele coloca um chapéuzinho aqui atrás, chamado kippá. Mas na época de Jesus, aliás, antes mesmo de Jesus, na época de Babilônia, do desterro da Babilônia, ele já usava o talit, para lembrar que quando eles iam orar, tinha alguém acima deles. Então, sempre quando eles iam orar, eles colocavam o kippá. E as mulheres usavam lenços. As mulheres usavam os lenços como você vê nos filmes. Mas hoje, se você for em Israel, você vai ver as mulheres usando lenço como... Cadê uma das mulheres que está ali? Fique em pé, por favor, a Paula. Ó. Daquele jeito lá, não é um lenço escorrido, né? Já é um lenço trabalhado. Se você for em Jerusalém, em Israel, você vê alguém com um lenço assim, você sabe que ela é judia. Se você vê o lenço comprido, ela é muçulmana. Os judeus se separam lá em Israel, em Jerusalém, você sabe muito bem. Eu estava nos Estados Unidos esses dias, pegando um carro para alugar, numa locadora, e lá tinha uma judia com um lenço desse daí. Então você já sabia que ela era judia. Então, nós estamos na nossa festa. Obrigado, Paula. E hoje, na nossa festa, nós vamos ter um momento chamado do Bar Mitzvah e do Bat Mitzvah. Mas antes de falar do Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, deixa eu falar algumas coisinhas rápidas para quem é novo na igreja. Quem está aqui na igreja há menos de um ano, talvez nunca tenha ouvido a gente falar por que Jesus nasceu nesse período. Então, eu vou falar muito rápido, depois você checa, tá bom? Mas se você abrir a sua palavra de Deus lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas 1, 5, você vai ver que existia um homem chamado Zacarias, ele estava dentro do templo, servindo dentro do templo, Zacarias. E ele estava num turno chamado turno de Abias. É muito importante esse nome, turno de Abias. Porque lá em 2 Crônicas, o rei Davi, ele faz com que haja 24 turnos de adoração dentro do templo. Ou seja, cada 15 dias trocava os turnos. E esses turnos tinham nomes, 24 nomes. E um desses turnos se chamava turno de Abias. Turno de Abias. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 5. O anjo aparece para Zacarias e fala para Zacarias: tua mulher Isabel vai ter um filho. E então, esse turno de Abias, os melhores judeus que estudaram o hebraico, dizem que esse turno de Abias era
junho, julho. Junho, julho. Então, Isabel ficou grávida em junho e julho. Amém? Tudo bem, pessoal? Bom, depois quando você olhar o capítulo 1, versículo 35, você vai ver que o anjo vai falar com Maria. Agora com Maria. E o anjo vai falar com Maria e ele fala no versículo 35, vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E você vai ter um filho. Ele será o Altíssimo. E no versículo 36, o anjo fala assim para Maria: a tua cunhada, ela já está esperando, a tua prima, né? Prima, né? Ela já está esperando um bebê há 6 meses. Isabel está grávida há 6 meses. Então vamos lá. Se Isabel concebeu em junho, 6 meses depois, que mês que é? Dezembro, ok? Estamos juntos? Se Maria ficou grávida entre dezembro e janeiro, esse é o período das festas, né? Sempre o judeu conta de 2 em 2 meses. Se Maria ficou grávida em dezembro, aproximadamente, dezembro e janeiro, 9 meses depois vai cair em que período? Setembro ou outubro. Aí você fala assim para mim: apóstolo, nós temos tantas datas na Bíblia cravadas, dias cravados na Bíblia, marcados. Por que não se marcou o dia do nascimento de Jesus, que é o nascimento mais importante da humanidade? Por que não apareceu a data dele? Porque se aparecesse a data no nosso calendário, se caísse em setembro, o dia que a festa dos tabernáculos caísse em outubro, não se comemoraria o nascimento de Jesus dentro da festa. Então, não se cravou a data do nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu no período da festa. Como a pastora Elaine muito bem disse, em João, diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, nós aqui como Igreja Resgate acreditamos que Jesus tenha nascido nesse período por causa desses eventos. Agora nós vamos ter um momento chamado de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. Bat Mitzvah. Bar Mitzvah quer dizer filho do mandamento. É um momento em que o judeu, fale comigo, o judeu, não é para nós, isso é para o judeu. O judeu é que faz isso. O judeu, quando chega nesse período dos filhos terem 12 anos, ele chama os filhos e faz a festa do bar, filho, mitzvah, filho do mandamento, ou bat, filha do mandamento. É o momento em que o jovem com 12 anos recebe dos pais, entende que os pais entendem que esses filhos já estão em condições de andarem agora por sua fé, na sua responsabilidade. E os pais então vão abençoar os filhos. Você lembra quando você era mais novo, os mais velhos aqui, né? Os novos não. Você tinha que pedir a bênção para o teu avô, para a tua avó, lembra? Bênção, vô, bênção, vó. O que quer dizer a palavra bênção? A palavra bênção no hebraico quer dizer barate. Barate. Quer dizer transferir autoridade, dar autoridade. Transferir prosperidade, transferir autoridade. Dar a bênção, é dar à pessoa algo que ela vai receber e vai para frente. Bar. Eu não sei, eu não estudei, se a palavra filho vem de bênção ou se bênção vem de filho. Eu sei que filho é uma bênção, amém? Filho é uma. Então, barate é bênção, bar é filho. O filho é uma bênção. O judeu, então, fez com que tivesse essa festa chamada Bar Mitzvah, que é para abençoar os seus filhos. Aonde está isso na Bíblia? Em nenhum lugar. Você não vai achar essa festa em nenhum lugar. Mas, quando você abre em Lucas, capítulo 2, você vai ver o Senhor Jesus com 12 anos subindo para Jerusalém, na festa, para o seu Bar Mitzvah. Ele vai subir para a festa. E é uma coisa muito interessante, eu nunca falei sobre isso aqui, mas abre, por favor, a sua Bíblia em Lucas 2, rapidinho. Abre aí. Lucas 2, versículo 40. Lucas 2, versículo 40. Coloca no telão.
fala de Jesus quando ele acaba de ser abençoado, né, com os magos que levaram presentes. Versículo 40 diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. Então, Jesus crescia em sabedoria, ele se fortalecia, ou seja, ele ia ganhando tamanho, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora, a partir do versículo 40, Jesus então vai subir para o templo, capítulo 2, versículo 40, Jesus vai para o templo, versículo 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém juntamente, segundo o costume da festa. Então Jesus com 12 anos subiu para a festa. Agora, depois que ele é encontrado, depois que ele participa da sua festa, olha o versículo 52, o que acontece? Crescia Jesus igual ao versículo 40. Só que agora aparece algo diferente. Estatura e graça diante de Deus e dos homens. Porque agora Jesus com 12 anos, ele começa a ter a sua vida espiritual no sentido de suas responsabilidades. Isso faz parte de tradições judaicas, não faz parte da Bíblia, no sentido de uma festa que Deus colocou, mas são tradições. E a Bíblia diz assim, não remova os marcos antigos, aquilo que é bom. Qual que é o problema de nós abençoarmos os nossos filhos? Tem algum problema abençoar o filho? Tem gente que fala assim, mas vocês são judeus. Não, nós não somos judeus, nós estamos fazendo o que os judeus fazem. Abençoar os filhos. Porque muitos filhos, na época antiga, quando não estudavam, os pais falavam, você vai ser um burro. Quando não tirava nota boa na escola, os pais falavam, você vai ser um lixeiro. Na minha época falava isso. Mas hoje nós chamamos os nossos filhos para serem abençoados. Vamos dar a eles autoridade para prosperar. E essa é a festa que nós vamos fazer agora. Esse é o momento. Então eu queria pedir para os pais e para os filhos que vão participar da festa, por favor, vão lá para fora. Vamos nos preparar para a nossa festa, para esse momento da bênção, do bar e do bat mitzvah. Jovens que já atingiram seus 12 anos. 12 é um número muito especial. Né? São 12 horas do dia e 12 horas da noite. Eu sei que é estranho, né? 12 horas do dia, começando a 1 hora da manhã, mas esse é o calendário nosso, calendário, né, gregoriano. O calendário judaico começa às 6 horas da manhã, o dia, e termina às 6 horas da tarde. 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 meses, 12 apóstolos, 12 portas, 12 tribos, 12 fala de governo. Então nós abençoamos os jovens a partir dos 12 anos. Se você tiver filho que ainda não foi abençoado e você quiser que ele participe dessa cerimônia, desse momento, na próxima festa você pode dar um nome e vai participar. Mas ele já está ele passou da época. A pastora Rita, ela foi abençoada pela dona Alice aqui, acho que ela já tinha uns 30 anos quando a pastora Rita foi abençoada no bar mitzvah dela. Então, se você sentir que você quer abençoar seu filho, se você teve algum momento que você fala, eu preciso fazer isso, você pode fazer na próxima festa. Amém? Tudo pronto aí, pessoal? Tudo pronto? Então, amém. Nós vamos receber 11 crianças, 11 jovens, né? Não crianças. Vamos receber a Alice Andrade, o Arthur Caldas, a Beatriz Marinho, o Davi Nepomuceno, Eduarda Sanches, Gabriel Solcia, Heloísa Sampaio, Luan Padovani, Lucas Troca, Mateus Alves Souza e Nicole Francisco. Esses jovens vão ser abençoados pelos seus pais. Vamos recebê-los.
Glória a Deus. É uma responsabilidade linda que Deus nos deu de abençoarmos os nossos filhos. E é um momento muito especial. Momento de nós, como diz a palavra, né? Como eu disse no início, a palavra bênção quer dizer transferir, né? Conceder sucesso, dar à pessoa prosperidade, entregar a ela a bênção, um presente de caminhar e viver agora debaixo daquilo que vocês pais esperam, porque nós tivemos filhos para serem abençoados, amém? Nós não tivemos filhos para serem um caos, nós tivemos filhos para serem abençoados. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam como nós, mas nós precisamos desejar que os nossos filhos sejam como Jesus. Se nós formos como Jesus, que eles sejam como nós, mas o nosso desejo é que eles cresçam como Jesus foi aqui na terra. Amém? Então nós vamos ter esse momento. Eu queria que a igreja estivesse em oração agora por eles, porque agora nós vamos ter um momento processual onde os nossos filhos, os filhos vão pedir a bênção para os pais. Agora é com vocês, hein, rapazes, meninas. Agora, a partir de agora, é vocês, hein? A caminhada é com vocês. Tudo aquilo que os pais de vocês ensinaram está dentro do coração de vocês. A fé está dentro de vocês. Talvez vocês não saibam, mas o desejo dos pais de vocês é muito grande para que a bênção esteja sobre vocês. E até aqueles fizeram muito por vocês, para vocês chegarem onde vocês chegaram. E agora é sua responsabilidade, ainda mais, em crescer com o Senhor Jesus, para que você possa ter uma família abençoada, filhos abençoados. Amém? Certo, Arthur? Então agora eu queria que os filhos olhassem para os pais, e falassem bem forte, hein? Tem que falar forte aí. Amém? As meninas, os meninos, olhem para os seus pais e digam assim: Pai, eu preciso da tua bênção. Reconheço que Deus, o Senhor Jesus Cristo, me sustentou e me manteve até aqui. Reconheço também que não há outro Deus que perdoa pecados e salva além de Jesus. Entendo que minha salvação, prosperidade, saúde e alegria dependem totalmente de Deus. Por isso, Pai, abençoa a minha vida e libera o que Deus, Pai, tem para mim. Pai, me abençoe, em nome de Jesus. Os filhos podem se ajoelhar, os pais podem colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos, a mão direita sobre a cabeça do seu filho. E agora os pais vão declarar: Filho, eu te abençoo. Que as bênçãos do Eterno e de seu Filho Jesus Cristo venha sobre tua vida. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo Deus que libertou Israel do Egito e que um dia estabelecerá o seu trono em Jerusalém, venha manifestar-se sobre a sua vida. Que você seja feliz em seu caminhar, que você seja abençoado em seus estudos, que a bênção venha sobre o seu trabalho e a prosperidade te alcance. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo e declaro que você é meu filho querido, filho amado, e que nenhuma palavra contrária prevalecerá sobre a tua vida. Ninguém te subjugará e que os melhores lugares te alcançarão. Eu te abençoo, pois eu creio que Deus, a quem servimos, não permitirá que você passe pelo que eu passei. Você, como servo do Senhor, será abençoado em tudo que colocar as mãos. Que o Senhor te abençoe com uma família, com filhos,
pois em tua casa não haverá esterilidade, e toda a tua geração glorificará o nome do Senhor Jesus como Senhor. Declaro que todas as palavras que um dia fiz existir contra você, toda palavra de maldição ou declaração contrária a tudo que eu falei aqui, estão desligadas, quebradas, em nome de Jesus. Assim como um dia Isaac abençoou a Jacó, em Gênesis 27 e 28, eu te abençoo. Que o Senhor Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Senhor Deus, colocamos essas palavras dentro do Senhor. Faça com que elas prosperem na vida de cada um desses jovens, para que eles possam, Senhor, assumir os melhores lugares dessa terra, mas principalmente para que eles gerem famílias abençoadas, e filhos abençoados, e netos abençoados, e assim uma geração abençoada. Esse é o desejo dos nossos corações como pais. É o que nós te pedimos e selamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os pais podem beijar os filhos podem ficar em pé, os pais podem beijar os filhos. Glória a Deus. Bom, todo momento, você vê que a festa dos tabernáculos não tem peru, não tem nada disso, né? É só alegria, né? São momentos de alegria, esses são momentos de alegria. E nós queremos marcar esse momento. O que a gente faz? O judeu tem um costume de marcar os momentos. Quando eles vão casar, eles pegam um copo, colocam no chão e quebram o copo, né? A taça. Então nós vamos marcar esse momento na vida de vocês, para vocês guardarem para vocês, como um dia, o sinal de que o Wagner te abençoou, Pedro. O sinal de que o Alex te abençoou, o bispo te abençoou. Então, Gabriel, vocês vão guardar esse momento. Nós queremos entregar para vocês um lencinho. Cadê o... E nós vamos colocar óleo nesse lencinho, para ele ficar marcado, né, com azeite. Então os pais podem tirar o lencinho do saquinho. Está dentro do saquinho, não tá? Pode tirar. Nós vamos pegar o óleo, vamos colocar aí um pouquinho de óleo, para que esse fique marcado. Podem tirar do saquinho. E vocês jovens vão guardar isso daí pro resto da vida de vocês. Se quiser fazer um quadrinho, colocar na sua casa, você pode fazer e colocar. É um lencinho que está bordado, escrito Bar Mitzvah, para você se lembrar que um dia o teu pai te abençoou, a tua mãe te abençoou, aquele que tem autoridade sobre você. Então vamos pegar o óleo. Por favor, alguém? Lucas, a pastora Simone que está por ali. Lucas, pega aqui, por favor, para mim. Vamos colocar um pouco de óleo nos lenços. Fazer mais uma oração. Eu queria convidar a igreja inteira a ficar em pé agora, porque nós vamos orar e vamos encerrar esse culto lindo. Louvo a Deus por todos que participaram, que prepararam o culto. Ficou lindo demais. Toda a glória ao Senhor Jesus. Então agora nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento. Obrigado, Senhor, pela palavra dessa manhã, por todo o momento de adoração, por essa festa que nós pudemos celebrar aquilo que cremos, que um dia o Senhor se fez carne, habitou entre nós e morreu no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo nos céus e em nossos corações. Crendo nisso, Senhor, nós abençoamos os nossos filhos nessa manhã,
marcamos esses lenços com esse óleo, com esse azeite, que representa, Senhor, um sinal do Teu Espírito sobre nós. Assim como nós cremos que o Teu Espírito está sobre os nossos filhos, e que eles, ó Deus, caminharão agora, ó Deus, nessa responsabilidade de levar o Teu nome a toda criatura e de ter famílias abençoadas sobre a terra. Obrigado, ó Deus, por esse culto, obrigado por esse momento, obrigado por essa festa. Peço que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã, para que eles sejam testemunhas Tuas por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, através do amor, através, ó Deus, da autoridade que o Senhor nos deu e através dos dons que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que a Jesus que está sentado no trono seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. E você que é da família ou é amigo deles, vem aqui na frente e dá um beijo neles e parabenizar eles pelo seu bar mitzvah, pelo seu bat mitzvah. Deus te abençoe, vai na paz. Glória a Deus.